Naquela noite, o silêncio tomava conta da pequena casa de madeira no interior de... Lá dentro, o único som que se ouvia era o tic-tac do velho relógio pendurado na parede da sala. Júlia, uma mulher de 42 anos, estava sentada à beira da cama, com os olhos fixos no chão e as mãos entrelaçadas, suadas. Ela não sabia explicar exatamente o que sentia, mas seu coração estava pesado, como se carregasse o mundo inteiro dentro do peito. Era como se todos os medos, dúvidas e frustrações tivessem escolhido aquele momento para se manifestar de uma só vez. Júlia era artista plástica, dava aulas em um pequeno centro comunitário e vivia de encomendas que surgiam aqui e ali. Não era rica, mas levava uma vida digna. Morava sozinha desde que os filhos foram estudar em outra cidade e a solidão da casa só aumentava quando o dia terminava. Apesar de sua fé em Deus ser firme, ultimamente ela se sentia desconectada. Era como se as orações não passassem do teto. Por mais que buscasse respostas, parecia que o céu estava em silêncio. Naquela noite, uma lembrança antiga veio à tona. Quando ainda era adolescente, sua avó costumava dizer: "Quando você não souber mais o que fazer, feche os olhos e fale com Deus como se Ele estivesse sentado ao seu lado. Não precisa de palavras bonitas, só precisa ser sincera." Júlia se deitou, puxou o cobertor até o queixo e, pela primeira vez em muito tempo, orou sem formalidades. Sua voz saiu trêmula, mas firme. "Senhor, eu tô cansada. Me mostra que o Senhor ainda está aqui comigo." Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Um vídeo começou a tocar sozinho no celular que estava ao lado da cama. Sem que ela tivesse clicado, o YouTube iniciou uma pregação que falava exatamente sobre o que ela estava vivendo. Cansaço emocional, sensação de abandono e a importância de não desistir da fé. A voz do pregador era firme, mas acolhedora. Júlia sentiu um calor leve invadir seu peito e lágrimas começaram a cair, silenciosas. Não era tristeza, era alívio. Era como se Deus tivesse respondido de maneira tão clara que ela não podia ignorar. Na manhã seguinte, ela acordou com uma paz que há muito não sentia. O vídeo ainda estava pausado no celular. Quando ela apertou o play novamente, ouviu uma frase que parecia feita sob medida. "Quando você ora de verdade, mesmo que seja em silêncio, o céu se move por você." Aquilo ficou ecoando em sua mente o dia inteiro. Foi assim que começou a jornada de Júlia, uma mulher comum, com suas dores e incertezas, mas que encontrou consolo e direção em um momento inesperado. E o que ela ainda não sabia é que essa simples oração silenciosa abriria portas para algo muito maior. Nos dias seguintes àquela noite transformadora, Júlia começou a incorporar novos hábitos em sua rotina. Toda noite, antes de dormir, ela colocava o mesmo canal no YouTube com pregações que falavam de fé, descanso, confiança e renovo. Era como se aquelas mensagens tivessem sido escritas para ela, para os momentos que vivia, para os pensamentos que insistiam em roubar sua paz. E não era só o conteúdo que a tocava, mas a atmosfera criada ao redor dele. As palavras tinham peso espiritual. Tinham profundidade e, principalmente, tinham propósito. Uma noite em especial, o vídeo falava sobre Elias, o profeta que, mesmo sendo usado por Deus com poder, também enfrentou momentos de esgotamento e pediu para morrer. Aquilo mexeu profundamente com Júlia, pois ela percebeu que mesmo os grandes homens e mulheres da fé passaram por noites escuras. Isso tirou de seus ombros um peso que ela nem sabia que carregava, a culpa de se sentir fraca. Ela entendeu ali que a fragilidade humana não anula a presença de Deus. Pelo contrário, é justamente nesse ponto de quebra que ele se revela com mais intensidade. Movida por essa nova chama interior, Júlia decidiu compartilhar com algumas amigas sua experiência. Criou um pequeno grupo no WhatsApp e começou a enviar
Todas as noites, áudios com reflexões inspiradas nas pregações que assistia. Não eram mensagens longas, mas vinham do coração. E, para sua surpresa, começaram a fazer efeito na vida de outras pessoas também. Cláudia, uma costureira de 55 anos que enfrentava crises de ansiedade, mandou uma mensagem dizendo: Ju, ontem dormi escutando aquele áudio que você mandou. Foi a primeira noite em meses que consegui descansar sem precisar tomar remédio. Aquilo mexeu com Júlia. Ela chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Percebeu que Deus estava usando sua dor para tocar outros. Foi assim que, sem perceber, um pequeno ministério começou a nascer. Ela não era pastora, nem missionária, nem tinha formação teológica, mas tinha vivência, tinha entrega, tinha verdade. E isso bastava. E já que você está aqui, nesse exato momento lendo ou ouvindo esse roteiro, quero te convidar para algo especial. Se inscreva no canal. Não porque todo mundo fala isso no início do vídeo, mas porque esse conteúdo é feito com muito cuidado, com alma, com verdade. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma isso também está te tocando. Mas quero mais. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você teve uma conversa sincera com Deus, sem palavras ensaiadas, só você e Ele? Não precisa escrever um testamento, só deixa uma frase. Isso não é só um comentário, é um passo de fé. Eu quero saber de você. O grupo de mensagens de Júlia crescia aos poucos, mas de forma constante. Em menos de uma semana, eram 17 pessoas recebendo os áudios noturnos. Não havia formalidade nem imposições. Ela apenas falava do coração, com simplicidade, como quem escreve uma carta para alguém que precisa de consolo. Algumas pessoas começaram a encaminhar os áudios para outras, e em questão de dias, desconhecidos começaram a mandar mensagens agradecendo. Foi nesse clima de crescimento silencioso que surgiu a ideia de fazer um encontro presencial. Nada grandioso. Apenas um momento de partilha, oração e conversa. Alugou-se uma pequena sala num salão comunitário da cidade vizinha e marcaram para um sábado à noite. Júlia não sabia ao certo o que esperava. Não era uma mulher de palco nem de microfone, mas havia aprendido algo fundamental. Quando Deus planta, Ele também dá os recursos para regar e colher. No dia do encontro, vieram pessoas de 5 cidades diferentes. Algumas que ela conhecia de longe, outras que só havia ouvido por áudio. E o mais bonito era que todas carregavam a mesma coisa: a vontade de se conectar com algo maior, de sair do automático, de reencontrar Deus em meio ao caos da vida. Uma das falas mais impactantes daquela noite veio de um homem chamado Anderson, 36 anos, motorista de aplicativo, que compartilhou um testemunho forte. Ele disse que, por várias vezes, pensou em dar fim à própria vida. Que o sentimento de fracasso, a pressão financeira e a solidão haviam se tornado insuportáveis. Até que um dia, uma passageira lhe mostrou um áudio que falava sobre o valor de cada alma diante de Deus. Era um dos áudios de Júlia. E por mais simples que tenha sido, aquilo foi como um soco de luz no meio da escuridão. Ele chorou no carro, estacionado à beira da estrada, e decidiu dar mais uma chance à vida. Todos os presentes choraram com ele. Ali, naquele salão simples, sem holofotes, sem grandes produções, Deus se manifestava. Não havia dúvidas. Júlia voltou para casa naquela noite com o coração em chamas. Sentia que algo novo estava se formando, não por mérito dela, mas por obediência. Ela tinha apenas aberto a boca e o céu tinha feito o resto. A cada dia que passava, mais pessoas enviavam mensagens pedindo conselhos, orações ou apenas querendo desabafar, e ela ouvia. Respondia com cuidado. Às vezes não tinha todas as respostas, mas tinha empatia, e isso já curava. Esse movimento orgânico, nascido da dor, começou a se transformar em algo sólido. Sem perceber, Júlia estava sendo usada para alcançar dezenas de pessoas. Mas o mais bonito é que ela continuava a mesma, simples, introspectiva,
sincera, sem pretensões, sem vaidade espiritual. E talvez esse seja o verdadeiro segredo do impacto. Não o tamanho do público, mas a profundidade da entrega. Por mais que o grupo crescesse e as mensagens se multiplicassem, a vida de Júlia não se transformou em um mar de flores. Pelo contrário, vieram as provações. Sempre vêm. E talvez seja aí que a fé se revela mais pura. Pouco depois do terceiro encontro presencial, uma chuva forte atingiu a região onde ela morava. Foram quase 48 horas de tempestade ininterrupta. Relâmpagos riscavam o céu como lâminas, e o barulho do vento era tão intenso que parecia querer arrancar as janelas. O rio da cidade vizinha transbordou, a energia caiu e a internet ficou fora por dias. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã da segunda-feira, ao acordar, Júlia encontrou sua pequena sala de pintura completamente alagada. Suas telas, suas tintas, os materiais que havia guardado com tanto carinho, tudo estava perdido. O ateliê improvisado, onde ela encontrava refúgio e renda, agora era só lama e cheiro de mofo. Sentou-se no chão, sem conseguir conter o choro. Era um lamento que vinha da alma, um grito silencioso. Durante 2 dias, ela não gravou nenhum áudio, não enviou mensagens. Seu celular molhado havia parado de funcionar. Foi um silêncio forçado, mas também necessário. Às vezes Deus permite que a gente se cale para escutar o que Ele está dizendo de outras formas. No terceiro dia, Júlia conseguiu emprestar um telefone antigo e avisou ao grupo o que havia acontecido. Não contou tudo, não dramatizou, apenas disse: "Preciso de um tempo. Meu coração está precisando ser restaurado." E foi aí que algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a enviar áudios para ela, orações, palavras de consolo, mensagens que diziam: "Agora é a nossa vez de cuidar de você." Ela chorou ouvindo cada uma e mais uma vez percebeu: quando você planta com sinceridade, a colheita é viva. A comunidade que havia nascido de um ponto de dor, agora se tornava um lugar de apoio mútuo. Ninguém ali estava acima do outro. Todos precisavam, todos se doavam. Foi durante essa pausa forçada que Júlia redescobriu o poder da fragilidade e decidiu que no próximo encontro presencial falaria sobre isso. Sobre os dias em que tudo parece ruir. Sobre como a fé verdadeira não está nos momentos em que tudo dá certo, mas nos momentos em que a gente decide confiar mesmo quando nada faz sentido. Ela escreveu um texto à mão, à luz de velas, e guardou em seu caderno. Deus não nos prometeu ausência de tempestades, mas prometeu sua presença dentro delas. E às vezes, o que mais precisamos não é de uma solução imediata, mas de consolo enquanto esperamos. Esse trecho, mais tarde, se transformaria em um vídeo poderoso, mas naquele momento era só para ela. Era só entre ela e Deus. E você que está acompanhando esse roteiro até aqui, já passou por dias assim, em que tudo parece escuro, sem saída? Já sentiu Deus no meio da dor? Se sim, compartilha aqui embaixo. Escreve: "Eu também passei pela noite escura, mas Deus estava lá." Ou conta do seu jeito. Sua história pode ser exatamente a resposta que alguém está esperando. 2 meses depois da tempestade, a vida de Júlia começava a se reorganizar. Ela já havia conseguido reabrir seu ateliê com a ajuda de amigos e da própria comunidade que, tocada por sua história, promoveu uma vaquinha para ajudá-la a recomprar parte dos materiais perdidos. Foi nesse novo recomeço que ela sentiu algo diferente, uma vontade insistente de gravar um vídeo com a própria voz e rosto, coisa que até então nunca havia feito. Júlia era reservada, nunca gostou de câmeras, nem de se expor, mas havia entendido que existiam pessoas que talvez precisassem ver seu rosto para se sentirem mais próximas, mais reais, mais incluídas. Ela se sentou em frente ao celular, ajustou o ângulo com alguns livros empilhados e apertou o gravar. Não havia roteiro,
só o coração, e o que ela falou ali tocaria centenas de pessoas nos dias que viriam. No vídeo, ela contou com delicadeza sobre o que passou. Falou da enchente, da perda, do medo, mas também da bondade inesperada que encontrou no meio disso tudo. Não pediu likes, não implorou por compartilhamentos. Apenas disse: se essa mensagem tocou seu coração, envie para alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho. Simples assim. Nos dias seguintes, seu celular não parava. O vídeo viralizou de forma inesperada. Foram mais de 30 mil visualizações em menos de uma semana. Algo completamente fora da realidade para alguém com menos de 1.000 inscritos. Pessoas de outras regiões começaram a escrever, a pedir conselhos, a agradecer. Entre essas mensagens, uma chamou a atenção. Era de uma jovem chamada Nayara, 23 anos, recém-formada em fisioterapia, que havia perdido o pai durante a pandemia e se sentia sem rumo desde então. Ela escreveu: eu já tinha planejado desistir de tudo, mas o seu vídeo me parou. Eu orei pela primeira vez em meses. Obrigada por lembrar que ainda existe esperança. Júlia releu essa mensagem várias vezes e chorou. Chorou porque entendeu que Deus não precisa de multidões para agir. Ele só precisa de um coração disponível. E que mesmo que ela tivesse gravado aquele vídeo para alcançar uma única vida, já teria valido a pena. No 5º encontro presencial, ela leu a mensagem de Nayara para o grupo, e naquele dia, algo novo nasceu. Uma jovem do grupo sugeriu que criassem um canal conjunto, com vídeos curtos e devocionais diários. A ideia era que mais vozes pudessem ecoar o amor de Deus. Júlia aceitou, não por ambição, mas porque entendeu que sua missão havia crescido. Já não era só sobre ela, era sobre todos aqueles que estavam sendo transformados no processo. O canal Caminhos da Luz foi lançado discretamente, sem alardes ou anúncios pagos. Os primeiros vídeos foram gravados com celulares simples, luz natural da janela e corações cheios de verdade. Júlia fazia vídeos reflexivos, Nayara preparava devocionais com versículos que falavam direto à alma. E outros membros da comunidade foram contribuindo com testemunhos, orações e até músicas autorais. Em menos de 2 meses, o canal ultrapassou os 1.000 inscritos. Um número simbólico, mas muito representativo para aquele grupo que nasceu em silêncio. Mas o mais impressionante não eram os números, e sim os comentários. Eram centenas de mensagens de todos os cantos do país, de gente que dizia: vocês são minha companhia antes de dormir. Meu filho autista só consegue relaxar ouvindo esses vídeos. Passei pela depressão com vocês. Era uma onda de cura, consolo e fé. Mas com o crescimento vieram também os desafios. Algumas pessoas criticaram o canal, alegando falta de profissionalismo ou dizendo que não tinha qualidade técnica. Júlia, que já tinha amadurecido muito emocionalmente, apenas orava. Sabia que quando algo é feito com propósito, não precisa agradar a todos. A missão não era impressionar, era tocar corações. Foi nesse contexto que surgiu um convite inesperado: participar de uma feira interdenominacional em Belo Horizonte, onde projetos sociais, ministérios e canais de conteúdo cristão seriam apresentados. Inicialmente, Júlia recusou. Achava que era grande demais para algo tão simples como o projeto deles. Mas após oração e conversa com o grupo, decidiu ir. E não só foi, como levou consigo um grupo de 11 pessoas da comunidade. Na feira, o estande improvisado com cartolina escrita à mão chamou mais atenção do que muitos painéis caros. As pessoas se aproximavam, ouviam as histórias, assistiam aos vídeos ali mesmo e saíam com lágrimas nos olhos. O organizador do evento, um pastor renomado da capital, se aproximou no fim do 2º dia e disse: vocês não têm noção do que estão fazendo. Esse é o verdadeiro evangelho. Sigam firmes. De volta à cidade, a repercussão foi ainda maior. As pregações de Júlia começaram a ser compartilhadas em grupos de oração, igrejas e até rádios locais.
Mas nada disso mudava sua essência. Continuava a mesma mulher simples que começara tudo com um áudio gravado no escuro de um quarto, chorando. E você que está aqui até agora, o que acha de deixar seu nome e cidade nos comentários? Não para aumentar engajamento, mas porque, quem sabe, alguém da sua região também está aqui? Quem sabe nasce mais um elo dessa corrente de fé? Escreve: eu também sou parte dos caminhos da luz, e vamos ver até onde essa luz alcança. 5 meses após aquele primeiro áudio tímido enviado pelo WhatsApp, Júlia se encontrou em um auditório lotado, prestes a subir num pequeno palco improvisado para falar a cerca de 300 pessoas. Era a primeira conferência presencial do Caminhos da Luz. E ela ainda achava surreal tudo aquilo. Olhou para as cadeiras cheias, respirou fundo e pensou: se Deus me usou no silêncio do meu quarto, Ele pode me usar aqui também. Sua fala não foi ensaiada. Não havia slides nem estrutura grandiosa, apenas uma cadeira, um microfone e o coração. Ela contou sua história sem floreios, com pausas carregadas de emoção. Falou da noite da tempestade, das lágrimas derramadas no chão do ateliê, do celular tocando sozinho com aquela pregação que a despertou. Mas o que mais tocou os presentes foi a forma como ela descreveu o processo. A fé, muitas vezes, não chega gritando. Ela sussurra. Ela se insinua no meio do caos, nos detalhes que a gente quase não nota. E quando você se abre, ela transforma tudo. Naquela noite, dezenas de pessoas foram à frente pedir oração. Não porque houve apelo emocional, mas porque se sentiram compreendidas, acolhidas. E foi nesse momento que Júlia entendeu com clareza que o que começou como um áudio perdido se tornara um rio de vida para outros. Mas não por ela, e sim através dela, porque quando você se dispõe, Deus faz. O canal cresceu, sim, mas o mais bonito era o que acontecia longe das câmeras. Pessoas que se uniam para visitar doentes, entregar mantimentos, orar umas pelas outras, criar laços de verdade. Uma comunidade que não dependia de paredes ou templos. Era um corpo vivo, uma família invisível e real. E agora você, que esteve aqui até o fim desse roteiro, eu quero te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. Se inscreva no canal, mas não porque eu pedi, se inscreva porque você faz parte disso. Porque se você chegou até aqui, é porque de algum modo esse conteúdo falou com você. E a gente não quer caminhar sozinho. A gente quer construir algo com você. E mais, deixa aqui nos comentários a sua história. Já passou por uma noite escura da alma? Já sentiu Deus falando contigo de maneira inesperada? Já encontrou luz onde só parecia haver sombra? Compartilha com a gente. Aqui não é só um vídeo, é um lugar seguro para você falar, se abrir, ser ouvido. Conta o que você sentiu ao assistir esse conteúdo, o que aprendeu e, se quiser, diga até como podemos orar por você. Essa comunidade não termina no botão de play. Ela começa aí,